Hoje eu estou conversando com o recordista mundial da literatura, o escritor, cineasta e psicanalista Marcelo Goulart. Marcelo, no bloco anterior, você começou a falar dos seus pais que trabalhavam na feira. Eu acho que eu tenho essa herança, talvez, porque laranja, tem uma coisa que fala com laranja que é incrível, assim, mulher bonita não paga, mas também não leva. Eu acho que a minha relação com a cultura popular, com os ditados, com essa pesquisa, eu acho que tem uma herança também nessa relação, porque eu lembro que eu acompanhei muito, tanto meu pai quanto a minha mãe, nesse processo da feira, de trabalhar lá e tal. Então, tem essa dinâmica toda da cultura popular, que eu acho que a feira é um lugar muito inspirador, e eu acho que é um dos elementos assim que contribuiu muito na minha formação, é ter, durante anos, trabalhado na Feira Livre. Eu acho que isso... Agora, você não foi um jovem que curtiu funk. Né? Não. O funk não fazia parte da tua vida. E aí você chega nesse curta sobre o MC Magalhães, e aí vira um pesquisador e escreve a Bíblia do funk. Como é que é isso? Verdade. Como é que foi esse processo? O seguinte, o filme do MC Magalhães foi um edital da Secretaria Estadual de Cultura. E, na verdade, eu fiz o filme pelo Magalhães, que eu já tinha uma relação afetiva com ele, já conhecia o Magalhães, e não pelo funk propriamente, né? Por intermédio do Magalhães, eu cheguei no funk. Claro que qualquer pessoa conhece o funk é um patrimônio comum na sociedade brasileira, e no Rio de Janeiro, por conseguinte, é o que movimenta toda a massa. Então, eu tenho um conhecimento do funk, sim, tinha superficial, mas não tinha uma relação de conhecer propriamente como as dinâmicas do funk se organizaram, se instituíram no Rio de Janeiro. Porque, na verdade, o funk começa no Rio de Janeiro, nos anos 70, porque, na verdade, melhor ainda, o Brasil é o único país da América Latina a desenvolver essa linguagem musical que foi o movimento black. Só o Brasil desenvolveu isso. E o Rio de Janeiro iniciou esse processo e depois foi para São Paulo, foi para Minas Gerais, foi para o Espírito Santo, tomou conta do Brasil. Aí tem gente que diz, não, mas não começou no Rio de Janeiro, foi simultâneo. O registro que se tem é que o Rio de Janeiro encabeçou o movimento. A partir daí, claro que os jovens pretos do Brasil inteiro, não só preto, branco também, mas a grande turba-multa de frequentadores foram os pretos, porque foi um dispositivo de lazer, de cultura, de entretenimento, coisa que não existia. De resistência, sobretudo de resistência. Foi uma opção também de um encontro, porque, na verdade, o samba, que é a nossa identidade cultural no mundo, ele existe, está aí, a gente está agora com o centenário do samba, mas tinha uma turma que queria curtir uma coisa diferente. Então, o movimento black foi esse momento ali, né? Nem todo mundo era politizado, mas a sociedade brasileira te obrigava a um tipo de comportamento, que a gente vivia um período da ditadura militar. Então, mesmo que as pessoas, eu digo, a população de um modo geral não soubesse o que é ditadura militar, porque foi uma questão muito mais atravessada pela classe média, ela sofreu as consequências desse regime. Com Isso certeza, aí não tem jeito. Principalmente negro e pobre da periferia. Justamente. Mas... E é engraçado que essa coisa que o carioca tem, né, de transformar, né, de ressignificar. Então você vê, o funk americano, ele vem com uma proposta e com o decorrer do tempo, né, ele vai se transformando e hoje ele é uma música eletrônica brasileira, né? Que representa o Brasil no mundo também, é a música eletrônica brasileira de maior projeção, o funk. E na sua pesquisa, que eu imagino que seja uma pesquisa muito longa, né? Isso é um romance, né? Para você construir um romance com desse, 1.500 páginas. Foi uma loucura. Quanto tempo que você foi? O total, entre não saber nada e chegar a um entendimento mínimo, eu demorei, foi uma gestação, foram uns 9 meses entre publicação. Só isso? Entre publicar também, porque eu ainda penei para fazer essa publicação individual, registrar, que foi tudo eu tive que fazer do próprio bolso, né? Então, foram 9 meses total, mas uns 7 meses eu fiz encontros na Uruguaiana, Cascadura, foram mais de 200 pessoas entrevistadas para fazer esse livro. E os MCs abraçaram o teu projeto, todo mundo abraçou, isso foi incrível, mas o mais curioso, que eu acho que talvez seja o diferencial na minha abordagem, é porque eu percorri um circuito diferente. Eu me interessava por todos os MCs e tudo mais, mas eu quis mesmo era falar do povo não falado, dos frequentadores dos bailes. Aquele povo mesmo que pegava...
marginalizado. Esse público que é o público que compõe o meu trabalho. Claro que falar de como o baile começou a partir de outubro de 1970 no Canecão, que era uma cervejaria de luxo, que isso é falado aqui e acolá, tá aí também. Falar do Mr. Funk Santos, falar da Soul Grand Prix, falar da estrutura do funk enquanto nascedor nos anos 70 era fundamental colocar esse registro. Mas o seu objeto principal são as pessoas. Eram as pessoas, principalmente as não conhecidas, as desconhecidas é que me interessava muito. E por intermédio desse livro, eu cheguei, que não tem figura, é romance mesmo, esse é um romance que tem mais de 2.000 personagens. É o livro com o maior número de personagens do mundo. É uma loucura. Esses personagens são reais. Fictícios, não, são reais? Os personagens são reais. Eu usei eu só mudei o nome de um ou de outro, porque senão esse livro é um dossiê. Então os grandes crimes, os grandes acontecimentos da história... Só me diz pra gente, como você faz muita coisa, e eu não quero ver se eu consigo explorar o máximo, só me diz uma coisa, uma história, algo que realmente te fascinou, que está nesse trabalho, que foi algo para você surpreendente. Olha, é o seguinte... Tudo que está aí é interessante porque aí remonta a história da pichação no Rio de Janeiro, aquele movimento de juventude que envolve pichação, torcida organizada, o surf de trem, que na verdade nos anos 80 ainda era o pingente. Então essas lendas urbanas, selecionar uma seria quase impossível, porque esse livro é composto das lendas urbanas. Todas essas lendas que circunvagam 4 décadas e meia, eu coloquei aí. Então foi assim um trabalho que eu até brinco, falo, eu não escrevi esse livro, eu psicografei, porque o tempo foi muito curto. Exatamente. E eu acabei até fazendo um livro, que é já um livro ilustrado, um livro de arte, que é a Enciclopédia do Funk. Eu escrevi o volume 1, que é sobre os anos 70, porque depois de escrever esse livro, eu vi que eu não tinha um material, romance esse é o primeiro, e sobre os anos 70 não existia nenhum livro que elucidasse... com uma certa didática e falasse também de outras partes da cidade, aí eu resolvi fazer um livro sobre os anos 70. Eu fiz o livro sobre o movimento Black, que é o primeiro volume, agora eu estou terminando o segundo volume, que é A Era das Melôs, que é sobre os anos 80. Agora você é uma máquina de produzir, né? Esse aqui é seu novo trabalho. Eu acabei de escrever o primeiro volume, é ambientado no Rio de Janeiro de 1818. É um romance enlouquecedor. O que é exatamente esse romance? Esse romance ele começa com a destruição de um quilombo importante no Rio de Janeiro. Qual é o quilombo? Esse quilombo ele faz parte de uma paisagem, ele se encontra numa paisagem nos fundos da Bahia, no recôncavo da Guanabara. Esse romance é ambientado em Porto da Estrela. Isso em que época? 1818, início do século XIX. Foi um período assim... incrível. Então, agora o nome é bastante sugestivo, né? O Vão dos Livros. Porque o século XIX é um século de grande produção, porque representa a quebra da estrutura clássica da literatura e a gente entra num período que é o período de afirmação da nacionalidade, que é o período romântico. E o romantismo, ele permitiu uma imaginação, uma fluidez de produção que é muito rica de poesia. Porém, difícil é ver um preto naquela época escrevendo, principalmente na segunda metade do século XIX, registro de um preto escrevendo é complicado. A gente tem o Bacuaqua, que lançou um livro no Haiti, na segunda metade do século XIX, né? Então, assim, é um africano, e é uma coisa difícil você ver brasileiro e mulher também. Foi na segunda metade do século XIX, se não me engano era do Maranhão. Ela publicou um livro, porque quem escrevia era creme de la creme, entendeu? Era a alta aristocracia. Escrever, tanto que os pretos, eles, na condição de cativo, eles não podiam ler nem escrever, né? Os malês, por exemplo, eles eram alfabetizados. E não era típico do Rio de Janeiro, mas o Rio de Janeiro também recebeu. Mas alguns, eles tinham a escrita, tinham uma cultura, e essa cultura foi suprimida, essa cultura foi sufocada, porque a estrutura predominante eurocêntrica era do alfa, beta e gama, ou seja, do alfabeto grego, né? Por isso que quem não sabe alfa, nem beta, nem gama é analfabeto. Ou seja, não sabia ler. Não sabia ler nem escrever dentro da estrutura eurocêntrica, mas a cultura estava ali presente, produzindo, e tudo que a gente tem de mais rico no Brasil, e esse período, eu acho que esse livro me chama a atenção, porque é justamente um Rio de Janeiro do batuque, é um Rio de Janeiro da modinha, é um Rio de Janeiro do lundu, é um Rio de Janeiro de Domingos Caldas Barbosa, é um Rio de Janeiro de Joaquim Manuel
da Câmara, ou seja, personagens que nunca estiveram num plano, num protagonismo, né? Então, geralmente, quando se fala desse período, se fala dos grandes, dos medalhões. E eu peguei esses medalhões, não posso dizer que eles não existiram, fazem parte, mas eles estão nesse romance num segundo plano. Aí o que me interessa é justamente uma história não contada, é justamente aquele que construiu a história do país culturalmente. Que está no vão dos livros. Está no vão dos livros. Tem mais um vídeo aqui seu? Vamos dar uma olhada. Mas eu achava pra mim, Marcão. Vai levar pro cinema, pai. 1700 não havia luz. Os fazendeiros eram pessoas de dinheiro, de requinte, de viver. Eles viram que os negros tinham queda para a música, então eles fazem que os negros aprendam música, aprendam a tocar instrumentos, para que possam divertir os seus senhores, né? Não podiam ler e escrever, mas eles tinham que aprender música. Filho de João Alves, de Jesus e Valquíria, uma prendeira na melhor qualidade. João era músico, clarinetista, e aí veio o meu incentivo pela música. Fugiu o tom! Ah, nem sabia o que era isso, tadinho de mim, mas ele era muito severo. Aí Valquirinha falava lá da coisa: ô João, devagar com ele, tá? Fala um pouquinho sobre esse trabalho. Esse é um longa, né? Um filme que chama-se Samba de Desterro. Na verdade, porque a gente tem várias histórias sobre o samba, mas a Zona Oeste que contribuiu para o desenvolvimento do samba também no Rio de Janeiro e, de certa forma, está desterritorializado da história do samba. E aí surge essa provocação estética, né, de fazer esse filme. A gente está num processo, né, de captação, de recursos para... A gente que tem um sonho de lançar antes do Carnaval agora de 2018, mas não sei não, porque eu estou com outro longa, com tudo pronto para lançar em dezembro e a gente está vendo como é que está o país aí, né? Mas agora, o sonho permanece. Mas aonde que você arranja fôlego para fazer tanta coisa, para escrever... Olha brasileiro, eu tenho um livro uma novo aí. Uma pilha de livro, né? São quantos livros ao todo você escreveu? Estão todos aqui? Não. Tem um outro romance que começa na Revolução Constitucionalista em 1930 e vai até a Passeata dos 100 mil, 1969, né? Que é um romance que está lá no acabamento. Já terminei de escrever esse romance, que na verdade é o meu primeiro romance, esse livro. Eu tô com ele lá pronto. E fico cuidando, dando tratamento, já escrevi não sei quantos outros e ele está lá agora ele vai. Total de quantos? Olha, romance, eu tenho esse que tem 1.500 páginas, que eu já consegui publicar o primeiro volume, né, que saiu com 300 páginas. Então, tem esse romance, A Lenda do Funk Carioca, com 1.500 páginas. Tem o vão dos livros, primeiro volume, estou na metade do segundo volume. Estou com um outro lá que é o Bem-vindo... Não conseguiu contar ainda, é isso? Tem é uma loucura, loucura. Olha, muitíssimo obrigado por estar aqui, muitíssimo obrigado por estar aí registrando e trazendo à luz personagens que são marginalizados e que são invisíveis na história. Muito obrigado por estar construindo, por estar ressignificando a nossa história. Maravilha, é um compromisso que eu tenho porque é a minha história também. Prazer, muito obrigado. Felicidade, sucesso pro programa sempre. Eu conversei com o recordista mundial da literatura, escritor, cineasta e psicanalista Marcelo Goulart. E para rever essa entrevista ou qualquer outra edição do programa, basta acessar www.alerj.rj.gov.br ou cultine.com.br.
Obrigado pela companhia e até o próximo encontro. Eu te espero. A situação de dominação ideal é aquela em que o dominado aceita a dominação, aceita a sua inferiorização. E, infelizmente, no Brasil nós temos muito isso.